Oi gente, obrigada por vocês estarem aqui assistindo a mais um vídeo do meu canal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para me ajudar com o canal, por favor. Obrigada. Gente, o objetivo desse canal não é criar mais uma religião nem doutrina controladora, mas é exatamente abrir seus olhos para vocês saberem que vocês não precisam de religião, nem de alguém controlando suas vidas ditando regras para vocês, dizendo o que vocês têm que fazer. O objetivo desse canal é abrir seus olhos e mostrar para você que, você e o Pai são um só, você não está separado dele. Na verdade, nem mesmo ao seu lado pode-se dizer que Deus está, porque isso significaria separação. Quando a Bíblia diz em João 10, 30, eu e o Pai somos um. E João 17, 23 diz, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Quem está dizendo estas palavras é o Cristo em você. A Bíblia está querendo dizer que não existe separação entre você e Deus. Parece que estamos separados, mas não estamos. Todos nós e o Pai somos um só. Note o que diz o salmista Davi, no Salmo 139 versículos 2 ao 10. Tu mesmo chegaste a conhecer meu assentar e meu levantar. De longe consideraste meu pensamento. Mediste minhas andanças e meu deitar ao comprido, e familiarizaste-te até mesmo com todos os meus caminhos. Pois não há palavra na minha língua. Mas eis que tu, ó Jeová, já sabes de tudo. Tu me sitiaste atrás e adiante. E pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão sublime que não o posso alcançar. Para onde posso ir do teu espírito? E para onde posso fugir da tua face? Se eu subisse ao céu, lá estarias tu. E se eu fizesse meu leito no Seol, eis que lá estarias e tu. Se eu tomasse as asas da alva, para residir no mar mais remoto, também ali me guiaria a tua própria mão, e me seguraria à tua direita. O que o salmista Davi está querendo dizer com essas palavras? Que você e o Pai não estão separados, que você é Deus, não importa onde você esteja, não importa o lugar onde você estiver, o que estiver fazendo, Deus está com você o tempo todo, porque você é o próprio Deus, não existe separação. Esqueçam tudo o que te ensinaram nas denominações religiosas sobre você ser um coitadinho, ou uma coitadinha pecadora que merece uma punição, não acredite nisso. Deus não pode ser punido, nem acusado. Não é isso que a Bíblia ensina. Isso de você ser punido por um Deus com características humanas sentado num trono em algum lugar no universo. Isso são na verdade ensinamentos religiosos equivocados. Tiago 1, 13 diz, ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado, ou julgado, pelo mal, e a ninguém Deus pode julgar ou tentar. Mas cada um é tentado, quando atraído e enlaçado pelo seu próprio desejo. Mateus 7, 1 e 2 diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. O que esses textos querem dizer? Que Deus não julga ninguém por coisas más, nem pode ser julgado. Ele concede a todos, que no caso é Ele mesmo, todos os seus desejos bons ou ruins, sem questionar ou julgar. O Pai ama todos seus filhos incondicionalmente e concede a eles todos os seus desejos, sem questionar. Isso mostra que não podemos julgar o nosso próximo, porque se fizermos isso estaremos julgando o próprio Deus. Isso quer dizer que todo mundo vai fazer o que bem entender sem julgamento? Podemos fazer até o ponto em que não prejudicamos o próximo. Lembre-se que Jesus falou que devemos amar o próximo como nós mesmos. Por quê? Porque todos somos um só com Deus, quando prejudicamos o próximo estamos prejudicando a nós mesmos. Existem leis universais naturais que nos corrigem, como por exemplo, a lei da colheita idêntica e lei da causa e efeito. O Salmo 145, 16 diz, abres a tua mão, e fartas os desejos de todos os viventes. Gálatas 3, 28 diz, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando Deus satisfaz os seus desejos, Ele está satisfazendo os seus próprios desejos, porque não existe separação. Romanos 10, 11 e 12 diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Cristo está com todos, porque Cristo Jesus é, sua própria imaginação maravilhosa que cria a sua realidade.
Você é Deus e além de você não há Salvador. Não procure um Salvador, ou um Deus, fora de você. Não procure um Deus dentro de um templo religioso ou em um trono no espaço ou no fundo do mar nem na terra. Não existe um Deus fora de você. Você e o Pai são um só e Cristo é sua imaginação maravilhosa. Quando a Bíblia fala do Deus Todo-Poderoso, na verdade ela está falando de você mesmo. Não existe outro. A Bíblia é um livro de psicologia escrito por homens sábios que conheciam muito bem a mente humana. Na verdade ela está falando do Deus que habita em você. Quando você ler a Bíblia da próxima vez, veja-a como seu livro, você é Jeová, ou Yahvé, chame-o como quiser. Você não está separado dele. Você é o autor da Bíblia. Ela é a sua biografia. Êxodo 20, 3 e 4 diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O eu sou em você é Deus. Não há outro. Isaías 45, 5, 6 e 7 diz, eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus, e eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, e crio as trevas, eu faço a paz, e crio o mal, e eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Em outras palavras, a Bíblia quer dizer que fora de você não há um Deus ou Salvador, você é o próprio Deus, somos nós mesmos que criamos o mal e o bem. Criamos a nossa realidade com o que acreditamos, realidades boas ou ruins. Vivemos pela fé e não pela vista, diz 2 Coríntios 5, 7. Esse texto quer dizer que é a fé que cria a realidade. A fé cria o que vemos diante dos nossos olhos. O invisível criando o visível. O nosso corpo material, que eu costumo chamar de avatar, é o templo do Deus vivo. O tabernáculo de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O avatar, ou corpo, é santo, é onde habita o Espírito Santo que é Deus e sois vós. Esse texto não está querendo dizer que haverá uma destruição eterna como pregam as religiões. Os espíritos não podem ser destruídos, mas o templo sim, o corpo. Isso entra na lei da colheita idêntica que Jesus ensinou, também chamada de lei do magnetismo. O que você emana volta para você. É por isso que Jesus disse para amar o próximo como a ti mesmo, porque você e o próximo são um só. Quando alguém destrói um templo, está na verdade destruindo a si próprio. Mateus 26, 52 que diz, então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Quando um homem mata outro homem ele está destruindo o templo santo de Deus. Quem destrói um templo santo, outro templo habitado por Deus virá e o destruirá. Talvez você diga, tá bom Fran, ok, eu entendi, eu sou Deus. Mas por que Deus sofre? Porque Deus está doente, pobre, depressivo e com problemas. Eu te digo que é porque você esqueceu que é Deus e te ensinaram num templo religioso que você tem que ser um coitadinho pecador, que precisa sofrer para ganhar a salvação. E por ser pecador ainda corre um tremendo risco de ser destruído na geena ardente com fogo e enxofre. Vocês acham mesmo que Deus faria isso com ele mesmo? Te ensinaram errado as Escrituras. Ao ler as Escrituras, lembre-se sempre que ela não é para ser interpretada de uma maneira literal, mas simbólica. E que ela é um livro com uma mensagem oculta, enigmática. Ela é na verdade um livro de psicologia, que seus escritores eram homens místicos que conheciam bem a mente humana e usavam figuras de linguagem personificando os estados de consciência do Eu Sou. Todos os personagens da Bíblia são estados eternos de consciência. Todos esses personagens bíblicos nunca existiram na Terra, mas são estados de consciência da mente humana. Estados dos quais a alma humana pode cair. Repare na definição de fé na Bíblia. A fé é a firme confiança de que virá o que se espera. É uma posse antecipada daquilo que você deseja. A certeza de realidades não vistas. O invisível criando o visível. Hebreus 11, 1 e 2. Isso quer dizer que a fé é medida pela confiança que Deus tem nele mesmo. Deus cai em estados de consciência. Quando você não está consciente do estado de pobreza, esse estado está morto para você.
Quando Deus não está cônscio do estado de doença, este estado está morto para você. É isso que diz Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Quando a Bíblia fala de morte, ela não está se referindo à morte do corpo físico. Lembre-se, tudo na Bíblia é simbólico. Nesse texto ela está se referindo à morte de um estado de consciência ou realidade criada. Quando esquecemos um estado, ele deixa de existir, não tem mais recompensa, passamos de um estado para outro. Exemplo, passamos do estado de pobreza para estado de riqueza. Isso é bem explicado na parábola de Lázaro e o rico. Ali, Jesus, nossa imaginação maravilhosa, nos mostra como se dá isso. Lucas 16, do 19 ao 25 diz: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Se fossemos levar essa parábola ao pé da letra de uma maneira literal, isso seria um pesadelo assustador, estar no lugar do homem rico e sofrer tormentos eternos. É isso que muitas religiões ensinam. É por isso que identificamos essa história como uma parábola, seus personagens não são reais. Podemos cair no estado de consciência doloroso, de tormentos para nossa alma. Essa parábola vem mostrando como podemos cair no estado de consciência e criarmos nossa realidade, boa ou ruim. Ali diz que Lázaro costumava desejar alimentar-se da mesa do rico. Essa parábola mostra claramente a lei da imaginação. Mostra que Lázaro costumava desejar se alimentar da mesa do rico por várias vezes. Mostra também que a persistência e o desejo dão à luz a realidade desejada. Mostra também a baixa vibração em que Lázaro se encontrava, porque ali diz que ele estava com os cães, mas devido à sua persistência ele conseguiu mudar seu estado de consciência. Diz também que ele estava em dois estados ao mesmo tempo: estado de pobreza e de doença. Mas ele sabia, apesar da sua situação, que a imaginação cria a realidade e faz você ressuscitar o estado de consciência de riqueza e de saúde ou o estado que você desejar. E foi isso que aconteceu, o estado de doença e pobreza morreu e ele ressuscitou o estado de abundância e saúde. Entrou no descanso de Deus, numa de suas mansões. Na casa de meu pai há muitas mansões. Uma vida abençoada, próspera e com saúde. O pai Abraão aqui representa a consciência de ser do homem, o seu eu sou, que cria a nossa realidade. Descansar no seio de Abraão é desfrutar de uma vida rica e próspera. O rico, porém, caiu no estado de consciência de tormentos e sofrimentos. Isso mostra que ele não era um criador consciente que usava a sua imaginação maravilhosa controlada, o Cristo. Ele era rico, mas não sabia de onde vinha a sua riqueza e criou um estado de pobreza e sofrimentos. A parábola mostra exatamente por que ele caiu nesse estado. Foi por ele se fazer de vítima das circunstâncias e não admitir a culpa de ser o próprio criador da sua realidade. Isaías 48, 10 diz: Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, e escolhi-te na fornalha da aflição. Provérbios 17, 3 diz: O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Esses textos querem dizer que a consciência de ser, o eu sou do homem, também chamado de subconsciente, é quem examina os corações e os sentimentos e cria a sua realidade. Podem ser realidades boas ou ruins. Pode ser de tormentos ou de alegria. Isso mostra que se não tomarmos cuidado com nossa vibração, que é o mesmo que carga de energia negativa e positiva, podemos cair nesses estados de consciência do eu sou e criar uma realidade que não queremos desfrutar. Mas se cairmos, temos que fazer como Lázaro, usar nossa imaginação desperta, Jesus Cristo em nós. 2 Coríntios 13, 5 diz: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados.
Provai, meus queridos, a vós mesmos, ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós? A menos que não passeis na prova por falta de fé. Lembrem-se sempre, vocês não são coitadinhos como pintam as religiões. Vós sois deuses. Nada é impossível para vós. Disse o mestre. Bem, meus queridos, vou ficando por aqui. O vídeo já está extenso. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Se inscrevam no canal e aguardem novos vídeos que virão. Fiquem com Deus.